ó, a professora já fez toda essa parte do perguntando inicial para que vocês pudessem estar se familiarizando com o nosso próximo conteúdo. Então, nosso próximo conteúdo tem a ver com o que a gente já estudou, que são a parte de toda a renovação do comércio, toda a parte das rotas comerciais que vão para a Ásia. Então, a gente vai entender que essas rotas comerciais vão precisar de rotas comerciais que sejam diferentemente do que elas estavam indo para buscar alimentos, para buscar especiarias, para buscar joias, para buscar uma série de mercadorias para o Oriente, para o Ocidente. E aí, numa dessas situações, quando eles descobrem que o mundo não era plano, eles descobrem o quê? Que não existia só a Europa e a Ásia, que existia um continente chamado América. E esse continente chamado América, ele também vai, depois de um tempo, entrar na categoria de muito importante para os europeus. Tá? Então, a gente vai descobrir que a gente tinha uma história antes da história do Colombo chegar aqui, que nós tínhamos uma história antes do senhor Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil, e tudo isso é muito importante para a gente descobrir a nossa própria história. Tá? Então, a gente vai começar a trabalhar a partir de hoje e a partir de agosto as grandes navegações, e junto com isso a história do Brasil e a história da América. Alguém fez o perguntando da semana passada e dessa? Pode ser colocado a resposta, pode ser falado para a professora. O que é que eu perguntei? Eu perguntei a respeito de como que as pessoas eram vistas pelos europeus fora da Europa. Então, tinha aquela imagem de pessoas saindo junto com seres meio mitológicos, assim. Por quê? Como é que os europeus viam essas pessoas fora da Europa? Quando é para falar, vocês não falam? Eles viam como pessoas ou eles viam como monstros? É uma pergunta. Ninguém me responde. Que legal. Monstros. Ok, obrigada. Então, o que acontecia? Como a maioria dos europeus eles não tinham conhecimento e tudo para eles ou era ligado à religiosidade, e a partir do Renascimento eles começam a pensar a respeito de que algo poderia ser mudado, principalmente quando eles chegam na ideia de que o mundo não era plano e era então ovalado, e que a Terra ela girava e o Sol ficava. Isso tudo é uma questão bem renascentista, certo? Quando os seres humanos eles descobrem que a Terra ela era desse jeito, eles começam a compreender que havia muito mais lugares do que eles pensavam até então. Então, o que eles fazem? Eles começam a estudar questões náuticas. E dois países vão chegar na frente nessa questão de estudar questões náuticas, que era Espanha e Portugal. E aí, lá em Portugal, inclusive, vai ter uma escola chamada Escola de Sagres, onde eles estudam como confeccionar os principais tipos de aparelhos náuticos para ser usado em embarcações. Com isso, essa ideia de que tudo que eles poderiam ver eram monstros e que a Terra era plana, então, digamos assim, a professora estava navegando, certo? Navegando. Aí,
Antes, antes dos nossos amigos Cabral e Colombo chegar aqui, eles tinham conhecimento de que essa terra da onde eles estavam navegando, acabaria e eles estariam afundando em abismos, coisas que de fato não aconteceria, tá? Porque se a terra era plana, o que iria acontecer? O Cabral ia chegar em uma outra terra, ia sair lá da Europa, então aqui está a Europa, e aqui está outra terra que ele ia chegar. Na visão de um deles, chamado Colombo, ele ia com a sua embarcação chegar, fazer todo o seu trajeto de maneira oeste e chegar na Ásia, que era o seu ponto de chegada. Só que ele não vai chegar na Ásia, ele vai chegar na América, porque tinha um continente antes. E ele não sabia. Ele não sabia, por que ele não sabia? Porque ele não tinha totalmente esse estudo, certo? Então, o nosso amigo Colombo navega e bate na América. Chegando na América, meu Deus, chegando na América, o senhor Colombo acreditava que tinha chego na Ásia. Ele precisava chegar na Ásia, porque ele queria ganhar dinheiro. Só que ele não chega na Ásia, ele chega na América e ele começa a chamar as pessoas que ele encontrava de índios. E aí, com esses índios, ele vai conversar, e por muito, muito mais tempo, ele descobre que realmente ele não chegou na Índia. E que ele fez um trajeto diferente dos outros navegadores que saíram da Europa. Aqui está a Europa. Vamos voltar. Aqui é a Europa. Qual era o trajeto normal dos outros? Fazer toda essa saída para chegar à Índia, que estava aqui. O nosso amigo Colombo andou reto, certo? Os outros fizeram todo um processo de ir pela África, descer, para chegar na Ásia. Eles fizeram um contorno. Chegou na Ásia, parou na Ásia, pegaram mercadorias e voltaram para a Europa. Por que isso? Porque eles tinham um problema chamado árabes. Esses árabes diziam o seguinte: vocês não vão passar por um lugarzinho chamado Mar Mediterrâneo, ou vocês vão pagar impostos. Aí eles vão dizer, não, vamos passar pela África. E assim foi feito. Tirando o nosso amigo Colombo, que eu vou voltar com ele, que ao invés de fazer todo o processo de descer pela África, ele vai reto e chega na América. Muito bem. O que vai acontecer? Eles vão descobrir a América Central, tá? Que é a região onde hoje a gente conhece como Ilhas do Caribe, a região da... Não é Guiana Francesa, gente. A região de São Domingos, tá? É uma região muito bonita, porém é uma região muito problemática. O que tem de situações ligadas de ventos e tudo mais é fenomenal. E o restante? Bom, o restante fez o caminho que eu disse para vocês. Então vamos voltar lá. Estávamos na Europa. Aí, vou pegar outra embarcaçãozinha. Prometo que na próxima vez eu faço barquinhos para vocês. Aqui é a embarcação do Vasco da Gama. Vasco da Gama vai ser o primeiro a fazer esse tipo de coisa. Ele vai sair lá da Europa e vai descer. E vai descer
e vai descer. Quando ele descer, ele vai chegar num negócio chamado Cabo das Tormentas, que é um lugar que ninguém conseguia passar. Ele vai ser o primeiro. Ele vai descer e vai chegar na Ásia. Chegou na Ásia, ele encheu, literalmente, ele vai encher aqui dele de mercadoria. Encheu de mercadoria, ele vai pegar o naviozinho dele e vai fazer todo esse processo e vai chegar na Europa. O áudio está travando? Vê se melhora. Melhorou? Melhorou? Tá. Deve ser por causa dos meus fones. Então eu vou falar assim. Aí o que acontece? Vasco da Gama chega na Europa e diz: olha, a Ásia é muito rica, muito rica. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar para as outras pessoas, né, que indo para a Ásia pelo outro caminho que ele fez, daria muito certo. Só que o nosso amigo Colombo, ao invés de fazer igual ao Vasco da Gama, o que é que ele fez mesmo? Aqui está a Europa, certo? Aqui está... Não está a Europa, aqui está a Europa. Aí ele vai pegar as 3 caravelas dele, 3, Pinta, Nina e Santa Maria, e vai navegando. Só que ele queria chegar no mesmo lugar que estava o senhor Vasco da Gama, mas ele não chega, porque ele vai pelo outro caminho, que a gente chama caminho oeste. Se não tivesse América ali no meio do caminho, ele chegaria. O que faltou para o nosso amigo Colombo? Que vai ter lá no nosso amigo Vasco da Gama, que era português. Conta mais o que? O que faltou? Eu disse para vocês bem no início da nossa aula. Nós tínhamos duas grandes frotas, dois grandes países da época em navegações, portugueses e espanhóis, tá? Os portugueses, eles começaram a estudar mais. Os portugueses foram os pioneiros, porque eles começaram a estudar mais. Então, eles já tinham mapas mais atualizados e eles já tinham como chegar. O nosso amigo Colombo, apesar de ser uma pessoa extremamente inteligente, ele não tinha essa ideia de como chegaria. Ele queria chegar, mas ele não conseguiu. O Vasco da Gama, que saiu com a sua embarcaçãozinha, fez todo o trajeto, passou lá embaixo, que agora não vai ser mais o Cabo das Tormentas, porque ele conseguiu passar, vai ser o Cabo da Boa Esperança, ele vai chegar na Ásia, tá? E aí ele vai ficar rico. Ele vai ficar rico porque ele vai ganhar muito dinheiro com as especiarias. O nosso amigo Colombo também quer ficar rico, mas ele vai conseguir? Não, porque ele vai chegar na América, tá? O que faltou a ele? Faltou estudo náutico. O nosso amigo Pedro Álvares Cabral, quando sai de Portugal, ele já sabia que ia sair de Portugal, certo? Então, ele vai sair de Portugal com a sua caravela, só que ele, ao invés de ir direto para a África, para a Ásia, ele vai passar primeiro na América do Sul e vai tomar posse de um lugar chamado... Qual lugar que Pedro Álvares Cabral chegou? Colombo já chegou antes. Pedro Álvares Cabral chegou em 1500. Ele já sabia que ele ia chegar nesse lugar, porque ele já tinha o conhecimento náutico, ele já tinha
as bússolas, ele tinha uma caravela muito inteligente, a caravela dele, enfim, e ele vai chegar num lugar chamado Terra de Veracruz ou Terra de Santa Cruz, que mais tarde vai ter o nome de Terra Brasilis, em homenagem à madeira que nós tínhamos aqui. Então, em 22 de abril de 1500, o nosso amigo Pedro Álvares Cabral, que deixou a América, ele vai navegando, vai chegar na América do Sul e vai depois contornar todo aquele Cabo das Tormentas e vai chegar na África. Mas primeiro ele para aqui, na América do Sul, que era o Brasil. Por quê? Porque ele queria tomar posse. Existiu, a partir do momento que o nosso amigo Cristóvão Colombo chegou à América, tá? E que o nosso amigo Vasco da Gama conseguiu passar o Cabo das Tormentas, existiu um tratado conhecido como Tratado de Tordesilhas, que estabeleceu entre essas duas grandes potências náuticas o que ficaria para um e o que ficaria para outro se eles decidissem encontrar alguma coisa. E aí é óbvio que Portugal não vai deixar barato, vai colocar uma cruz aqui no Brasil e vai dizer que aqui a terra era deles. Onde é que é esse lugar no Brasil? A região onde é o atual Porto Seguro, o atual Cabralha, porque Cabralha em homenagem a Cabral. Tá? Então, eles fazem uma missa, porque os católicos e os nossos amigos espanhóis eram, os católicos não, os portugueses e os espanhóis eram católicos e eles precisavam de mais pessoas católicas. Tá? E ali eles tomam posse e aí dizem para os outros países da época, como França, como a própria Inglaterra, isso aqui é meu. Aí, depois de um tempo que o Colombo se dá conta que aquela terra não era a Índia, que ele foi para um lugar errado, aí vem uma outra pessoa e diz, olha, aqui não é a Índia, né, senhor Colombo, aqui é um território novo. Então, o que vai acontecer? Esse território novo vai ganhar o nome de América em homenagem a Américo Vespúcio, que era um cara que tinha o conhecimento que o nosso amigo Colombo não teve. Tá? Então, essas ideias, essas questões ligadas a por que eles foram para a Ásia de um outro jeito, não passando pelo mar Mediterrâneo, que é um mar que fica ali perto da África, enfim, por conta dos nossos amigos, muçulmanos, árabes muçulmanos, o que vai acontecer? Vai fazer com que as grandes navegações aconteçam. Então, diversos lugares do mundo vão ser descobertos. As pessoas deixam de ter aquela visão de que as pessoas as outras eram monstros e que eu saindo daqui, a terra plana, eu cairia num abismo. Eu não vou mais cair no abismo, mas eu vou chegar em algum lugar. Tá? Então, isso são grandes navegações. A capacidade das pessoas, tanto dos nossos amigos espanhóis quanto portugueses, chegarem à região onde hoje nós temos a América do Sul e a América Central e a América do Norte, pouca coisa, tá? Porque quem vai colonizar a América do Norte são os ingleses e os franceses, porque os franceses ficam muito irados, eles não gostam de maneira nenhuma de saber que esse território não ficou para eles também, tá? Então, era uma briguinha entre essas três situações, tá? Entenderam por aqui? Ou tá mais ou menos? Então, as grandes navegações vieram da intenção de chegar à Ásia por um outro lugar.
Eles só conseguiram porque eles foram estudar como chegar a esse lugar. E muita gente não conseguiu chegar de primeira nesses lugares. E aí eles foram tentando e tentando e tentando várias vezes, até que o nosso amigo Vasco da Gama conseguiu passar pelo chamado Cabo das Tormentas. Depois nós vamos ter a figura do nosso amigo Colombo, que não chega onde ele queria, que era na Ásia, e na época eles não diziam Ásia, para eles lá tudo era Índia, né? Ele não chega na Índia, ele chega na América Central, né? E ali ele tem inicialmente a ideia de que ele teria chego na Índia, e depois desses conhecimentos e conhecimentos, eles vão descobrir que eles chegaram, que também teria uma parte da América do Sul, que era o atual Brasil, mas quem vai chegar não é espanhóis, e sim portugueses. Então, chega com a figura do Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, certo? Então, isso que é o mais importante da gente saber, que é o resultado das grandes navegações. Meu Deus, gente, o que é que vocês estão fazendo ali? Estão fazendo inscrições japonesas, árabes nos comentários? Enfim, espero que vocês tenham entendido, né? Ah, tá. Japonês. Muito bem, os japoneses não estão, nesse momento, claro, né, Vitor? Os japoneses, eles vão ter história, né? Mas eles não estão associados à história dos europeus. Tá? É uma história bem oriental mesmo, né? Ok? Então, assim, só relembrando, a partir de agosto nós teremos aulas semanais. Eu espero que esse número triplique, porque vocês poderão tirar dúvidas com mais frequência a partir de agosto com aulas semanais. Quem ainda... Não, sobre feudalismo já foi. Tu não estavas no dia? E aí agora eu já estou disponibilizando a lista de presença, mas melhor seria se você fizesse a lista de presença pelo Classroom, que ainda está aberto. Então, eu vou deixar aberto até às 6 horas da tarde de hoje para marcar a presença, certo? Depois, fechou. Tá? Então, a gente se encontra dia 13 agora. Façam as atividades que estão faltando. Se não fizerem naquela semana de agosto, começo de agosto, já vai ter novas, então a gente vai ter essa pausa e depois a gente retorna com atividades referentes às grandes navegações. E seria interessante que todo mundo já estivesse zerado. Lista de presença, Vinícius, tá no teu mural do Classroom. Aliás, está em todos os murais de todos os 7 anos. Tá? E aí, assim, que mais? Eu gostaria que todos estivessem já com todos os assuntos arrumados para que em agosto a gente já viesse com uma outra disposição a estudar, né? É uma aluna, meu bem. Eu acho que ela é uma aluna nova de algum 7º ano e é da tarde. Certo? Então era isso por hoje. Espero ter contribuído. Ah, tá. Tu estás esperando o resultado do Covid-19? Andasse saindo. Tá, isso aí mesmo. Bom dia, Mirelle. Então é isso. A gente se despede e até dia 13. Fiquem bem. Não saiam de casa, se sair só com máscara, usando álcool em gel, né? Falem isso para as famílias de vocês. E a gente se vê dia 13 de agosto agora, tá bom? Beijos. Tchau, tchau.